Irmão, nós vamos estudar, ler Gênesis capítulo 49. Eu entendo pelo Espírito que é um dos textos mais completos que fala sobre paternidade, um dos textos mais profundos que fala sobre paternidade. Ele fala sobre o legado, ele fala sobre a individualidade do propósito de cada um dos filhos de Jacó. Isso a gente poderia estudar aqui, seria muito bom, talvez em outra oportunidade. Mas hoje nós vamos falar apenas um pedaço desse texto, que fala sobre aquilo que está sobre José, que foi liberado sobre José. Nós, no domingo, tivemos uma ministração muito poderosa sobre José, na série que o pastor está ministrando. E nós vamos começar essa série hoje falando sobre José, e sobre aquilo que Jacó liberou sobre a vida dele, e sobre o que isso significa como paternidade, como legado, que nós temos que entender o que a paternidade faz conosco, aquilo que ela nos leva. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no capítulo 49, versículo 22. Amém? José é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amarguras, e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Amém? Amém. Então, o primeiro passo, primeiro entendimento que nós temos que ter é sobre a legalidade da paternidade que estava sobre Jacó. Ok? A legalidade da paternidade. Meus irmãos, não existe paternidade sem legalidade. Entende? Então, muitas pessoas se intitulam pais, mas a grande maioria delas não tem legalidade para exercer paternidade. Entende? Então, eu entendo pelo Espírito que Jacó, ele tinha legalidade sobre a vida de José. E eu não estou falando sobre paternidade física. De fato, ele era o pai físico de José. Eu estou falando de paternidade espiritual. A Bíblia fala sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus está ratificando, está dando propriedade, a esses homens de serem pais. Alguns falam que são filhos de Abraão, não é isso? A Bíblia fala isso. Porque Abraão tinha legalidade de Deus, ele tinha a propriedade de Deus para ser pai, para exercer paternidade. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender sobre paternidade é que existe uma legalidade sobre os pais. Uma legalidade sobre os pais. Isso, meu irmão, não é porque a pessoa fala bonito, ou porque a pessoa tem influência, ou porque a pessoa conhece a Bíblia. Não. Não. A Bíblia fala que o coração dos filhos serão convertidos ao coração dos pais. Ok? Então a paternidade espiritual é algo que é revelado no Espírito. Então, não adianta você querer tomar posse de um pai, porque esse pai é um cara da hora, ou uma mulher da hora, ou que, sabe, que faz e acontece. Não. Uma paternidade, para ter legalidade na sua vida, deve ser revelada pelo Espírito. Porque a direção que um pai vai dar para um filho é uma direção no Espírito. Eu não posso dar direção a ninguém se não for no Espírito.
Muitas vezes, eu quero dar direção aos meus filhos. Eu vejo algo que eu desejo, muitas vezes, dar direção para eles. Mas o Espírito de Deus me fala que aquela não é a direção. Então eu não posso dar a direção. Então um pai, ele não tem legalidade de dar uma direção, a não ser no Espírito para um filho. Então toda vez que você recebe uma direção de seu pai, se seu pai é um pai revelado no Espírito, pode ter certeza que é uma direção espiritual. É uma direção que vem do Espírito de Deus, que vai ser revelada no seu Espírito e que vai te levar a um propósito. A um propósito. O desejo de Deus, a finalidade dele de estabelecer paz, é para que o povo, os filhos, se tornem filhos propositais. O entendimento de Deus é que nós realmente tenhamos os nossos pais espirituais e sejamos sujeitos a Ele, e que esses pais sejam revelados no Espírito, para que nós possamos ser levados por esses pais espirituais, que têm legalidade no Espírito, a um propósito, a viver algo profundo em Deus. A não caminhar mais, sabe, como caminhando de qualquer jeito para qualquer lado, mas tem um caminho, tem uma direção, e carregar um legado. Amém? Amém? Está todo mundo entendendo? Se não tiver, levanta a mão. Eu não sou mestre, mas hoje meu coração está queimando por ensinar. Amém? Então, meu irmão, essa é a finalidade de um pai na sua vida. De um pai. É te levar a um propósito. É te levar a uma direção. E transferir para você um legado. Ok? Agora nós vamos entrar no José. Por que o José? Primeira coisa que Jacó libera sobre a vida de José, com autoridade e com propriedade, ele libera sobre a frutificação. A frutificação. Então eu entendo no Espírito que um pai, ele tem poder espiritual, liberado pelo Espírito de Deus, para transferir uma unção de frutificação na sua vida. A palavra é clara, meu irmão. Aquilo é Jacó liberando, ele estava à beira da morte. Ele estava liberando o legado, ele estava liberando o destino de José. Então eu entendo que um pai espiritual, ele tem autoridade e legalidade para liberar sobre a sua vida uma unção de frutificação. Agora, como é esse fruto? É isso que nós temos que entender. Porque muitas vezes as pessoas se pegam numa paternidade que ensina ela a fazer coisas. Muitas pessoas se pegam numa paternidade, sabe, que ensina as pessoas a produzir coisas com a sua própria força, com o seu próprio ativismo. Mas o que a palavra de Deus está ensinando de uma direção de um pai espiritual, em primeiro lugar, o ramo é frutífero. Em segundo lugar, ele está ligado às águas, às fontes. E em terceiro lugar, ele está sobre o muro. Sobre o muro. Então o que um pai espiritual vai fazer com você, o que ele é levantado na terra para liberar sobre a sua vida, é primeiro que você frutifique. Frutos constantes e frutos firmes. Firmes. Quando uma planta não está ligada a uma fonte, ela produz frutos conforme a estação. Quando uma planta está ligada à fonte, ela produz fruto o tempo todo. A direção que um pai espiritual vai te dar, meu irmão, é para que você frutifique constantemente.
É para que a sua vida, ele vai te levar a um propósito de vida, onde você vai permanecer na constância. É isso que agrada o coração de Deus. Sabe, Deus não está querendo, Ele não está, sabe, interessado em pessoas que vão naquele pico, sabe, e daqui a pouco estão lá embaixo, que estão frutificando, sabe, enchendo o cesto numa hora, na outra hora, estão lá com o cesto emborcado. Não, meu irmão, o que Deus quer levar você, através de uma paternidade espiritual, é que você tenha constância, é que você frutifique no tempo certo, mas constantemente. Que o seu cesto nunca seja emborcado, mas que sempre ele tenha frutos para oferecer para alguém. Isso é frutificar. Que adianta eu querer chupar uma laranja no tempo que não é laranja? Eu vou procurar alguém com o cesto emborcado, ele não vai ter laranja. Mas aquele que está ligado à fonte, ele vai ter laranja o tempo todo. Então, se alguém me procura para chupar uma laranja, ele vai ter laranja. Entende? Entende? Entende, Zé? A gente não deve frutificar na estação, meu irmão. Só na estação. A gente deve frutificar o tempo todo. Porque pessoas virão. Se você tem uma paternidade sobre a sua vida e você tem uma direção, um propósito, pessoas virão até você querendo as frutas. Querendo os frutos. Entende? E outra coisa, o fruto é firme. Ele fala aqui, gente, isso aqui é muito profundo. Os seus amos correm sobre o muro. Correm sobre o muro. Meu irmão, toda vez que você ouvir falar de muro na Bíblia, significa firmeza. Firmeza. Deus quer te levar a frutificar frutos firmes. Firmes. Frutos que não negociam. Frutos que não abrem espaço para o pecado. Frutos. Entende? É desses frutos que a Bíblia fala que as nações vão procurar. Entende? Há muita gente por aí frutificando, frutos contaminados. Só que o fruto contaminado, meu irmão, uma hora, ele enjoa quem está comendo. Então o propósito de um pai espiritual é te levar a frutificar de forma firme, porque daqui a pouco, e anotem isso, escrevam, daqui a pouco as pessoas vão te procurar, se você for firme, para comer dos frutos. Entende? Os frutos. É isso que eles vão buscar. Os frutos que estão sendo gerados em muitos lugares são frutos contaminados. E as pessoas, elas não conseguem digerir. Mas o fruto firme, ele vai ser para a cura das nações, para a cura das pessoas. Sabe? A sua firmeza, meu irmão, de caráter, a sua firmeza de palavra, a sua firmeza de propósito vai servir de cura para as pessoas. Porque elas não conseguem mais viver da forma que estão vivendo, meus irmãos. Ou a gente acorda, então eu não sei o que vai ser esse mundo. Vamos lá. Seu chamado, meu irmão, é para ser firme. É para não negociar. É para não abrir a guarda. Porque alguém, sabe, vai milindrar por causa da sua firmeza, ou alguém vai achar que você está pagando uma de espiritual. Meu irmão, nós somos espirituais. Esse é o chamado de Deus para a sua vida e para a minha. E não importa o que os outros pensem. Não importa. Eu quero é produzir frutos firmes. Eu quero que o meu ramo esteja em cima do muro. O muro é a base, meu irmão. A base.
Entende? E a base é Jesus. Jesus não negociava. Quem comia do fruto de Jesus, meu irmão, era transformado na hora. Nós somos chamados para quê? Para negociar. A paternidade de verdade, espiritual, vai te levar a crescer em cima dos muros. Não negocie. Outra coisa, isso aqui também é olha que coisa doida. Os frecheiros lhe deram amargura e o frecharam e o odiaram. Em outro lugar diz assim, os frecheiros o acharam. Meu Deus, a hora que eu li isso aqui, eu fiquei pensando, Senhor. Sabe, meu irmão, uma paternidade verdadeira, espiritual, levada pelo Espírito até você, nunca vai te esconder dos frecheiros. Nunca. Sabe, eu tenho andado em alguns lugares, eu tenho visto tantas coisas. Sabe, eu tenho visto um monte de gente que quer paternidade, mas que quer um pai para carregar no colo. Que quer um pai para, no momento da batalha, pegar, sabe, colocar um negocinho assim, escondendo. Que quer um pai, sabe, para lutar a guerra delas. Meu irmão, uma paternidade espiritual, ele não vai te esconder dos frecheiros. Os frecheiros têm que te achar. Sabe por quê? Porque isso faz parte da formação do seu caráter. Isso faz parte, sabe, do seu amadurecimento espiritual. E tem tanta gente com medo dos frecheiros, se escondendo, querendo um pai. Ô papai, me esconde do frecheiro, o frecheiro vai chegar. Que isso, irmão? Nós temos um Deus que adestra os nossos braços para a batalha. E tem gente querendo se esconder, qualquer probleminha, milindra, qualquer coisinha, sabe, quer se esconder, quer que um líder, que um pastor, que uma autoridade espiritual, que um pai espiritual tome conta dele. Meu irmão, um pai espiritual dá destino, leva você para o meio da guerra. Uma paternidade, meu irmão, que não te leva para o meio dos frecheiros, não é paternidade, é paternalismo. Entende? Então vamos lá. É o tempo que Deus está te mandando, está te colocando no meio da guerra, meu irmão. E os frecheiros vão te achar. Acharam José. Acharam José. Não acharam? Quem conhece a história de José? Os irmãos dele frecharam ele. Aquele buraco que ele foi lançado fechou ele. Os traficantes de escravos fecharam ele. Potifar flechou ele. A mulher de Potifar flechou ele. A prisão flechou ele. O cara que esqueceu ele na prisão flechou ele. Mas nesse tempo o que aconteceu? O caráter dele foi formado. E daqui a pouco Deus levantou ele para ser vice-rei do Egito, a nação mais poderosa da época. Sabe, você está dizendo, mas eu nunca vou ser vice-rei de nada. Eu também nunca vou ser. Mas o que eu quero é me preparar para quando os flecheiros vierem, mesmo que eu seja flechado, é ter suporte para passar por isso. Para que lá na frente, quando eu der destino a um filho, eu tenha as marcas da flecha. Para mostrar, entende? Eu ter, sabe, as marcas da flecha me dão propriedade e autoridade para dar direção aos meus filhos. Então por que a gente quer fugir? O apóstolo Paulo fala que ele carregava as marcas de Jesus.
Quantas flechadas Jesus levou, meu irmão? O apóstolo Paulo fala assim: eu carrego as marcas de Jesus. Eu quero carregar marcas das flechadas, meu irmão. Meus irmãos, eu quero. Porque eu sei que a flechada vai formar o meu caráter. Transformar um caráter péssimo, uma índole horrível, no caráter de Jesus. Entende? É para isso que você precisa de um pai. Para te colocar no meio dos flecheiros. E sabe o que a palavra está dizendo? Eles te odiaram. Meu irmão, quando você assume o seu lugar como filho e não negocia, prepare-se para ser odiado. Dentro e fora. Dentro e fora. Prepare-se para ser odiado. Mas prepare-se também para carregar as marcas das flechas. Que vai te dar autoridade. Autoridade para liberar destino. Autoridade para deixar um legado. Vamos lá. Qual é a sua motivação nessa noite, irmão? Será que é se esconder dos flecheiros? Como pai, eu te lanço no meio da guerra. Como pai, eu te empurro no meio dos flecheiros, meu irmão. Você precisa de marca de flecha. Você não precisa se esconder. Você não precisa estar bonitinho. Você precisa estar amassado, furado das flechas. Sabe por quê? Tudo eu gosto de saber o porquê. Sou curioso demais. Olha o que ele está falando no outro texto. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Ah, irmão, enquanto você está recebendo flechada, e as pessoas estão achando, coitadinho dele, está lá, caído, tomando pancada. O Senhor está fortalecendo o arco. E não só o arco, porque não adianta um arco, você tem mão para puxar, sem ter força para puxar. Ele diz que ele está sustentando o arco e preparando os seus braços. Os flecheiros te acertando, e daqui a pouco você vai lançar flechas. Uma paternidade espiritual, meu irmão, te lança no meio da batalha para você aprender que o seu chamado é lançar flechas. Que a batalha está te preparando, está preparando os seus braços, está preparando o seu arco. E o seu arco, agora, ele não está sustentado no seu ego, no seu orgulho, naquilo que você sabe fazer ou deixa de fazer. A palavra está dizendo que ele está sustentado no Deus de Jacó, no Deus, sabe, que dá autoridade, no Deus que tem autoridade sobre o universo, no Deus que tem autoridade sobre as suas emoções, no Deus que tem autoridade sobre a sua índole, no Deus que tem autoridade sobre você. Ele está liberando sobre a sua vida uma autoridade. Quando ele fala preparando o seu braço, ele está te dizendo, eu estou te dando autoridade, eu estou liberando autoridade sobre a sua vida. Isso o pai está liberando sobre ele. O pai está dizendo isso com autoridade. E quando um pai abre uma boca, sabe, aquilo que ele fala é respaldado pelo próprio Deus. Deus está liberando sobre a sua vida autoridade, meu irmão.
Se você reconhecer uma paternidade espiritual, se você se submeter, se você não negociar, sabe? Essa autoridade que está sobre a paternidade vai ser transferida sobre a sua vida. E agora, não são mais as flechas, as flechadas que vão fazer frente a você, mas é o seu arco que vai fazer frente ao inimigo. Vamos lá. O seu arco, irmão. Deus está te levantando com autoridade. Meu filho, você está tomando flechada. Glória a Deus. Ah, Deus, mas está doendo. Glória a Deus que está doendo. Ah, Deus, mas eu vou sair do grupo. Porque tomando flechada, meu irmão, você pode sair do grupo que você quiser. Mas não saia da flechada. Porque a flechada vai preparar o arco. E preparar os braços. Para lançar as flechas. Amém? Amém? Estão entendendo? Beleza? Olha lá o braço do Juliano, ó. Isso aí. Braço. Quando o cara te acerta uma flecha que só faz um arranhão, a flecha que você acerta, meu irmão, faz um estrago. Porque é o braço do poderoso de Israel, entende? Está puxando. Vai tomar uma flechadinha, vai doer mesmo. Mas aí o Senhor, chega o tempo que Ele te levanta e você solta o braço. E agora a flechada não é como eles flecham, porque eles jogam flecha, né? Ele fala assim, os flecheiros te acharam, os caras jogam flecha. Mas um pai espiritual que te leva a ser arco, ele vai levar você a acertar no alvo. E eu quero te dizer mais, uma coisa que eu aprendi. Existem flechas e flechas. Algumas flechas, elas acertam o alvo e todo mundo aplaude. Outras flechas, elas incendeiam o alvo. Meu irmão, eu não quero ser qualquer flecha. Eu quero ser uma flecha incendiária, flamejante. Toma, acendeu. Toma, queimou. Pegou fogo. Meu coração está queimando, entende? Queimando por Jesus. Entende? Entende, Zé? Toma. Tem uns que acertam. Tem outros que incendeiam. Eu oro para que Deus faça de vocês, cada um, flechas incendiárias, que incendeiem os alvos onde vocês forem lançados. Eu oro para isso. Eu oro. E se eu puder ser o arco que vou lançar vocês, você pode ter certeza, meu irmão, que vocês vão longe. Porque os meus braços vão estar preparados com o poderoso de Jacó. Amém? Amém? Vamos lá. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Meu irmão, outra coisa que nós temos que aprender com paternidade. Existe um lugar de bênção, ok? Eu creio nisso, é um lugar bom, lugar de bênção. Lugar de bênção, sabe, que são produzidas pela graça e pela misericórdia de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, e todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que você fizer, se você ama a Deus, ela vai ser revertido de uma forma que se torne bênção. Tudo. Muitas vezes até um erro. Muitas vezes até um pecado. Que quando é arrependido, ele vai gerar algo que vai contribuir para o seu bem. Ok? Esse é um lugar de bênção.
que todos nós vamos chegar, ou já estamos lá, isso é natural de acontecer. Agora, uma bênção sobre um filho, liberada por uma paternidade espiritual, ela é uma bênção com propósito. Então já não é esse lugar da bênção daquilo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É uma bênção com um propósito. Quando Jacó libera uma bênção sobre a vida de José, ele libera propósitos. Bênçãos propositais, que vão fazer parte da caminhada de José e vão levar ele no futuro a ser um pai. Entende? Então uma paternidade sobre a sua vida vai te levar a um lugar onde as bênçãos serão propositais para construir em você a capacidade de ser um pai. De ser um pai. Então vamos lá, olha as bênçãos que ele falou. Primeiro, ele fala: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com a bênção dos altos céus. Bênção proposital. Porque a bênção do alto céu, dos lugares altos, ela traz discernimento espiritual. Então o que Jacó está liberando sobre a vida de José é uma unção de discernimento. Porque a partir daquele momento ele ia precisar de discernimento para ser um pai. Então, uma coisa que eu aprendo, em primeiro lugar, que um pai ele carrega o discernimento dos céus. E em segundo lugar, ele transfere para o filho o discernimento dos céus, para que o filho seja preparado para ser pai no futuro. Então, irmão, comece a se preparar, porque Deus vai liberar sobre a sua vida discernimento. Só assim que você vai poder crescer. Só assim que você vai poder, sabe, entrar no propósito. Essa é uma bênção proposital. Deus faz isso por um propósito, para que todo aquele, sabe, que receber essa paternidade, que for amado de Deus, ele alcance o objetivo, o propósito que Deus estabeleceu na vida dele. Sem discernimento, você não pode alcançar o propósito, porque fatalmente, na caminhada, você vai cair. Porque o diabo, ele é astuto. E na nossa capacidade, nós não temos, sabe, capacidade de detectar as astúcias dele. Agora, quando nós somos ungidos com discernimento espiritual, bênçãos dos altos céus, então agora não é a carne que discerne, agora é o Espírito que discerne. Agora é o Espírito de Deus que libera o seu Espírito, as coisas necessárias para você entender aquilo que você está passando, ou a pessoa com quem você está andando, ou aquilo que estão falando de você, ou aquilo que você vai fazer. Entende? É algo muito mais profundo do que vir na igreja e carregar uma Bíblia debaixo do braço. É uma unção proposital para que você caminhe dentro do propósito de Deus. Isso é transferido por um pai, meu irmão. Não adianta você querer jejuar 40 dias. Você vai conseguir outras coisas, mas não esse discernimento. Não adianta você querer vir na igreja todos os dias. Você vai conseguir outras coisas, mas não esse discernimento. Esse discernimento só é transferido através de um pai. Amém? Amém? Vamos lá. Com bênçãos do abismo que está embaixo, e com bênçãos dos seios e da madre. Com bênçãos do abismo que está embaixo. Meu Deus.
Sabe, meu irmão, uma pessoa que tem uma paternidade, que caminha por propósito, até aquilo que for levantado contra você vai ser transformado em bênção. Bênção do abismo, meu irmão. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Será que eles vão entender? Deus, Ele é governador de todas as coisas. E a paternidade que é estabelecida sobre a sua vida faz com que até aquilo que for contra você se torne bênção. Até aquilo que se for levantado contra você se torne bênção. Eu não estou pregando aqui, meu irmão, uma teologia de bênção, de prosperidade, de nada disso não. Eu estou pregando para vocês algo que é muito profundo. Até aquilo que for feito contra você, até aquilo que os demônios levantarem contra você, em determinado momento, Deus vai transformar isso em bênção para a sua vida. São as bênçãos do abismo. Meu Deus! Tem tanta gente chorando pelos cantos da vida. Ah, meu Deus, o diabo se levantou contra mim. Se levantou, meu irmão, permaneça firme. Porque uma hora, isso que está sendo levantado contra você vai se tornar em bênção. A palavra que está dizendo, não é um homem, não. Vamos lá. Sabe por quê? Porque senão o diabo vai roubar o seu propósito. E é um decreto de Deus sobre a vida daqueles que permanecem firmes. É um decreto. Ninguém pode roubar o propósito. Então aquilo que ele fizer contra você vai se transformar em bênção. Quando eu aprendi isso, gente, é uma outra visão. Você ficava lá mal pra caramba. Ah, o cara falou alguma coisa, o outro levantou, o outro, você diz, não. Hoje eu permaneço. Busco discernimento daquilo que está acontecendo. E tenho a certeza e a confiança de que aquilo vai se transformar em bênção. Bênção. Outra coisa que ele fala, bênção dos seios da madre. Sabe, se você for uma pessoa proposital, se você honrar a sua paternidade, se você viver em firmeza de caráter e de propósito, prepare-se para gerar filhos. Prepare-se para gerar filhos. Prepare-se para gerar filhos. Deus... oh, meu Deus! Prepare-se. Prepare-se para gerar filhos, meu irmão. Vamos lá. Há uma bênção sobre aquele que é proposital. Há uma bênção. Há uma bênção sobre a sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Vale a pena ser firme. Vale a pena honrar a paternidade. Vale a pena viver no propósito. E daqui a pouco as pessoas vão estar vindo até você. O que você tem, eu quero. Seja minha filha. Seja meu filho. Ou melhor dizendo, seja meu pai. Entende? O cara vai chegar para você, pastor, vai dizer, cara, isso é muito diferente. Deixa eu caminhar com você. Porque é uma bênção sobre a sua vida. Não é que você é bonito. Você é até bonito. Eu acho você bonito, cara. Acho, né? Mozinho. Entende? Mas não é isso. É a unção que está sobre você. Sobre você, pastor. Entende? Unção. Unção. Liberar. Sabe o que Deus mais ama é a família. E é por isso que Ele adora gerar filhos. É por isso que Ele vai formar em você um pai para gerar filhos. Uma
bênção sobre a sua vida. Não despreze isso, meu irmão. Por muitos anos eu desprezei isso. Por muitos anos. Muito tempo jogado fora. Mas hoje, enquanto eu puder, meu irmão, eu vou cuidar. Eu vou ensinar. Eu vou liberar, eu vou transferir. Isso está sobre mim. Pela fé. Em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Para finalizar. Isso aqui é muito doido. Aí ele fala assim: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos do meu pai. Gente, eu falei, meu Deus, mas será que eu estou entendendo direito? Olha o que o cara está falando. Ele está falando assim: José, as bênçãos que você vai receber, elas vão ser maiores que as bênçãos dos meus pais. Quem era o pai dele? Isaac. Quem era o pai de Isaac? Entende? Ele está dizendo aqui que as bênçãos que estão sobre aqueles que recebem uma paternidade espiritual são maiores que as bênçãos que estão sobre Abraão. Era o pai, cara. Meu Deus, o cara está falando assim: olha, a bênção que você vai receber é maior que a bênção de todos os outros. Prepare-se. Prepare-se. Sabe por quê, meu irmão? Não é que a gente é melhor, mas porque é um liberar de Deus, quando se entra em ordem, porque isso é a ordem de Deus para nossas vidas. Então há um liberar de Deus. Deus abre os céus, sabe? Abre os céus. Ele abre os céus, Ele abre as portas, Ele abre a sua palavra, Ele abre a sua fé, Ele abre a sua maneira de orar, Ele abre, sabe? Ele torna as coisas propositais. Então a oração proposital, sabe, ela tem um efeito muito maior do que uma oração sem propósito. Uma palavra proposital, ela tem um poder muito maior do que uma palavra sem propósito. E é isso que Deus está abrindo sobre você, sobre mim. As bênçãos serão maiores. Está falando que Abraão, Isaac e Jacó foram muito abençoados. Carregam números profundos, conhecimentos, foram a lugares espirituais que poucos homens foram. Mas ele está dizendo que sobre os filhos da promessa, os filhos do propósito, vai se abrir uma janela de bênçãos muito maiores, conhecimento muito maior, entendimento muito maior, discernimento muito maior, porque agora quem respalda é o Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus que está sobre a sua vida, mostrando a paternidade, é o Espírito de Deus que está sobre a sua vida, liberando bênçãos relacionadas à paternidade espiritual. Então vamos lá, gente. É um tempo de despertar, de voar. Vamos lá. Olha que coisa doida. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos do meu pai, até a extremidade dos outeiros eternos. As extremidades dos outeiros eternos. Você sabe o lugar mais alto em Deus que alguém pode ir? Pelo menos que a palavra fala. São as pedras afogueadas. É o lugar mais alto. É o nível mais alto. É o topo.
Esse lugar era reservado a Satanás, a Lucifer, ok? Lucifer andava nas pedras afogueadas e ele carregava toda a beleza que foi instituída sobre ele pela paternidade de Deus. A paternidade de Deus estava sobre Lucifer. Por causa da sua falta de firmeza, da sua falta de propósito, ele caiu. Foi lançado à terra, aos lugares baixos. E agora ficou um lugar vago, ok? Quem andava lá era Lucifer, mas agora ele não está mais lá, ele caiu. Então quem Deus está chamando para andar lá? Onde são os outeiros eternos? Onde são os lugares altos eternos? Para onde Deus está te chamando, meu irmão? Vamos lá, acorda. Para onde Deus está te chamando? Para onde? Nesse lugar é estabelecido, sabe, o poder, é estabelecido a unção, é estabelecido a beleza, é estabelecido a ciência, é estabelecido, sabe, os lugares profundos em Deus, o conhecimento do eterno, os oráculos de Deus, é estabelecido a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É nesse lugar que eu quero ir. Está vago. Mas aqui está dizendo que aquele que viver por propósito, que aquele que tiver uma direção de um pai espiritual, que aquele que viver sob as bênçãos de uma paternidade, ele vai chegar até os outeiros, as extremidades dos outeiros. A pedra afogueada, irmão. Esse é o seu chamado. Não é para andar, sabe, de biquinho, não é para, sabe, ficar melindrando por qualquer coisa. Deus está te chamando, é por isso que você tem que ser flechado mesmo. É por isso que você tem que ser lançado no meio da batalha. Para que você aprenda que o seu lugar não é nos lugares comuns, das regiões baixas, mas é nos lugares altos, nas pedras afogueadas, nas extremidades dos outeiros eternos. Vamos lá. Chega de ser crentinho de domingo. Chega de ser membro de igreja, meu irmão. O que Deus está te chamando é para andar no lugar que poucos andaram. Sabe o que é mais legal? O que é mais legal nisso tudo? Que é assim que Deus te vê. Por isso que Ele estabeleceu uma paternidade sobre a sua vida. Para que você entrasse em ordem. E para que você pudesse atingir o propósito. O propósito é você andar nas pedras afogueadas. Os outeiros eternos. Agora eu acho que eu vou finalizar. Falei 2 vezes já. Será? E elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Sabe, a gente podia ficar pregando aqui 10 da noite, mas não dá. Nem voz eu tenho mais. Sabe, meus irmãos, tudo aquilo que foi falado aqui está sobre a cabeça de um filho proposital, liberada por um pai proposital. Eu entendo pela palavra que existem irmãos e irmãos. E é o propósito, a sua vontade, o seu desejo, o seu esforço, a sua renúncia, é que vai te diferenciar e vai te tornar apto para receber coisas tão profundas como foi liberado sobre a vida de José. Entende? Não é mais fazer por fazer, não é mais falar por falar, não é mais andar por andar, mas é fazer com propósito. É falar com propósito, é andar com propósito.